Olá, estamos iniciando mais um talk show, mais um episódio fantástico aí, conhecendo um pouquinho mais sobre a história da educação adventista na cidade de Maringá. São 70 anos de história, 70 anos de desafios, de lágrimas, mas também de vitórias, né, professora Geisa? Com certeza, e fazer parte da história da educação adventista com o crescimento da cidade é um grande privilégio, né, prof? É isso aí. Gente, eu sou professora Elisângela, sou diretora do Colégio Adventista de Maringá da Zona 4 e estou aqui com a minha companheira. Eu sou a professora Geisa, sou a diretora da Escola Adventista de Maringá, que fica localizada ali na Zona 7. E a Escola Adventista, prof, vou relembrar os pais, né? Ela surgiu como uma segunda unidade. Né? A nossa educação cresceu tanto na cidade que houve um período que o colégio já não era mais o suficiente. Então, nós tivemos que construir uma segunda unidade. Foi aí que surgiu a Escola Adventista na Zona 7. Que legal! Estamos aí com quase 2.000 alunos na cidade de Maringá e a gente agradece a confiança de cada pai, de cada família, né? E com certeza você que está assistindo tem algum envolvimento, já passou pela educação adventista, é um admirador ou tem seus filhos da educação adventista, né? Mas é um prazer realmente. E esse encontro, gente, esse talk show só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. Também quero agradecer ao apoio do Cinep e do Cininfantil, que está sempre com a gente, não só nesse momento do talk show, né, prof? Mas no dia a dia e nas nossas atividades escolares. E hoje a gente tem alguém muito especial aqui, não tem, prof? Com certeza. Hoje o nosso talk show está com um brilho diferente e eu vou apresentar para vocês a nossa participante de hoje, que está imperdível, né, prof? Está. Então vamos lá. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos que a Majô. Seja muito bem-vinda, Majô. É um privilégio ter você aqui conosco, tá? Eu vou ler o seu currículo porque eu não quero perder nada, tá bom? E é um currículo em tanto, né, prof? É um currículo intenso, gente, é intenso. Vamos lá. A Majô é natural de Maringá. É uma mulher que sempre acreditou no poder do empreendedorismo e da coletividade como caminhos de transformação social. Empresária, comunicadora e atualmente é vereadora e presidente da Câmara Municipal de Maringá. Ela também apresenta o quadro Mulher em Foco na TV Maringá Band, onde dá visibilidade às mulheres que fazem a diferença na cidade. Formada em Educação Física pela UEM, com mestrado em Atividade Física e Saúde e especialização em Administração Pública, ela une conhecimento técnico à prática, sempre com um foco em gerar impacto positivo na vida das pessoas. É idealizadora do Ines Business Maringá, uma rede que conecta capacidade em mulheres empreendedoras. Capacita, né? Conecta e capacita mulheres empreendedoras. Também atua como conselheira na Sim Mulher e fez parte do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Paraná, fortalecendo quem movimenta a economia de base. Na comunidade, é membro do Conselho Municipal da Mulher e fundadora do Rotary Maringá Mulher Empreendedora. Já passou por experiências nos executivos municipais de Maringá e Curitiba, no governo do estado do Paraná e até no Congresso Nacional. Em 2024, foi eleita vereadora com 1.783 votos e, desde então, tem se dedicado ao seu mandato à defesa do empreendedorismo, do autismo, das mulheres, do esporte e da qualidade de vida. Em 2025, fez história tornando-se a primeira mulher e a mais jovem presidente da Câmara Municipal de Maringá. Um marco para a representatividade feminina e um novo olhar para a política local. Majô costuma dizer que política é coisa séria, mas não precisa ser chata. E a trajetória dela mostra que é possível transformar a vida das pessoas com coragem, escuta e ação. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Oi, profs, que prazer, que honra estar com vocês aqui. Oi, você que está assistindo a gente, toda a comunidade do colégio e da Escola Adventista de Maringá. É uma grande honra fazer parte desse momento. O Adventista que nasceu e cresceu junto com o Maringá, então a gente fica muito feliz de poder participar dessa história. Legal. Majô, eu já fiquei interessada, viu? Ouvindo seu currículo aqui, eu vi que você é formada em Educação Física. Pode não parecer, mas o papo é bom, viu? Então, assim, ó, por um acaso, você já atuou
entendeu em sala de aula, né? Como professora de educação física em algum momento, quem sabe no início da tua carreira, ou você se formou e já foi para outras vertentes. A gente quer conhecer, não essa Majô formal que a gente conheceu aqui, né? A gente quer conhecer a Majô no dia a dia, quem é ela, do que ela gosta. Ó, a Majô é uma maringaense pé vermelho. Ai, coisa boa. Cresci na rua jogando bola, né? Perdi muito tampão de dedo no asfalto, brincando, subindo em árvore, brincando muito na rua. Sempre fui uma moleca, como dizia meus avós e meus pais, né? Sempre fui uma grande moleca. E essa paixão pelo esporte, né? Jogava, competia, né? Nível nacional, estadual com o futsal. Me levou a cursar educação física na universidade. Só que sou professor de educação física, mas eu não nunca atuei prática como professor de sala de aula. Eu sempre tive em mente que eu queria ser professora universitária. Tanto que fiz o mestrado acadêmico. Legal. Né? Então, eu gosto de criança, mas não para ser professora. Admiro muito vocês, com todo o respeito. Mas tem que ter uma paciência que eu acho que eu não tenho para ser professora de sala de aula, viu? Então, durante minha graduação, eu me apaixonei pela área de promoção da saúde, prevenção de doenças. É a área que depois eu fiz meu mestrado, né? Programa associado ao UEL. Então, me especializei nessa área de promoção da saúde. E eu fui atuar, tenho experiência tanto na área pública quanto privada na promoção da saúde. No meio privado, eu trabalhei num plano de saúde de mais de 80 mil vidas em Curitiba, que eu fazia a gestão dos programas de promoção e prevenção, né, do plano de saúde. Então, formado em educação física, mas com um viés um pouco mais de projetos, mais um viés aí de execução, planejamento e execução de projetos e programas na área de saúde, principalmente. Esse foi meu principal objetivo. Então, não atuei, né? Fiz o estágio, foi o suficiente para falar, não era para mim. Eu acho que você perdeu metade da sua vida, viu? Porque todo mundo que tá na educação tá sequelado, mas estão tudo inteiro. Como que tem aquele meme da internet, tá tudo bem, né? Olhinho lá assim. Eu amo aquela bonequinha. Eu já vi no estágio, não ia ser comigo não ir pra trabalhar na escola. Que legal, que legal. E a Majô é casada, tem filho? A Majô é casada. E daí? Sou casada há 5 anos com o Danilo, meu primeiro e único namorado, tanto eu dele quanto dele comigo. Que legal. Nós conhecemos ele com 18 e eu com 20 anos, já namoramos de cara, né, e nos casamos faz 5 anos. Que legal. Ainda não fomos agraciados com filhos, está na vontade de Deus. E temos uma cachorrinha que tratamos como se fosse, viu? Porque se ela morou na rua, ela não lembra mais. Ela foi do lixo ao luxo, é a Teteia. Ai, que Então ela acompanha a gente bastante. Sou a 5ª filha. Sim. Sou a 5ª filha. Meus pais vieram de Toledo, e lá em 1980 e bolinha. Eu fui a única que nasceu, né? Já morando aqui em Maringá, meus irmãos todos moraram em Toledo, no período, né, de suas vidas, mas vieram para cá na década de 80 e cá estamos. Eu cresci perto do colégio adventista. Então, meus pais moram na mesma casa desde sempre. Sim. Né? Então, eu cresci, né, na região ali da Zona 4. Inclusive, meu local de votação é o colégio adventista. Coisa boa. Olha só. Mas, Majô, falando um pouquinho mais, né? Você falou que morou ali perto do colégio, falando um pouquinho mais ali sobre educação, né? A educação em Maringá, ela é referência hoje, né? E como que você vê, assim, essa importância da educação para a nossa cidade, a importância de investimentos? Como que você analisa esse cenário? Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque todo mundo enche a boca para falar, né? Educação transforma, educação... E de fato, mas aí nós temos que ver assim, na prática, o que nós estamos fazendo para poder dar esse protagonismo que a educação precisa e merece, que é o mais importante, né? A gente sabe que, desde o começo da vida, as crianças passam, às vezes, mais tempo na escola, né, em tempo ativo, porque em casa ela está dormindo, ela está comendo, enfim, no tempo produtivo dela, ela está na escola. Então, olha a responsabilidade, mas também a oportunidade que nós temos de, por meio desse instrumento, impactar na vida das pessoas. Então, a educação, ela é uma ferramenta importantíssima para o dia a dia. E eu já vejo assim, para além do ensino de conteúdos, português, matemática, biologia, para além de passar no vestibular, mas como valores, né? A escola, ela pode ter como esse fator de proteção, né? De não somente de crenças, mas de
cidadania, de humanidade, né? Instigar as pessoas a participarem mais da vida pública. Enfim, a gente tem uma grande oportunidade na educação. E em Maringá, a gente tem uma educação pública aí com mais de 45 mil alunos na rede municipal. A qualidade das escolas da rede pública de Maringá são muito acima da média, se você for comparar de outras, né, cidades do mesmo porte. Isso é algo que é referência no Brasil, em relação ao Brasil, mas a gente precisa falar e atender também as escolas particulares e privadas que fazem um excelente trabalho. A gente tem visto aí a tendência do poder público de buscar e ter esse auxílio da iniciativa privada também para falar de educação. Legal. Majô, você é uma pessoa influente na cidade, né? Você é presidente da Câmara, é uma grande responsabilidade, Muito. né? E, assim, ó, quais são os investimentos, projetos, né? Qual a ideia da Câmara de Vereadores em relação à educação, né? E mais especificamente, para essa educação mais tradicional, né? A gente vê que a educação, ao longo aí dos últimos seus 20 anos, ela deu uma guinada, né? Nós primeiro saímos de uma educação tradicional, fomos para uma educação extremamente liberal e a gente percebe que os resultados não foram A conta feia. exatamente como a gente imaginou, né? E agora a gente percebe que há um redirecionamento para essa educação tradicional, onde a família precisa estar presente, exatamente, onde a gente busca aí preservar essa coisa de Deus, da família, né? Conceitos mais sólidos, visando formar pessoas realmente equilibradas, né? Que consigam ter desenvolvido o intelecto, a parte física, mas também a parte espiritual junto, né? Nós temos várias escolas, não somente a rede adventista de educação, mas nós temos escolas católicas tradicionais, né? Qual a importância disso tudo, né? Já nesse prisma teu lá da Câmara, né? O que isso importa para vocês, né? Eu vim de realidades assim diferentes, né? Eu já trabalhei no Mato Grosso muito tempo. Eu passei por lugares onde a educação pública ela era sucateada, né? Eu vejo que Maringá ela é uma cidade privilegiada, né? A gente tem um CEMEI na frente da nossa escola, a gente divide porta ali, diretora é amiga nossa, somos parceiros, eles usam o nosso auditório, né? Quando precisa, a gente também, às vezes, quando precisa deles, a gente vê que a estrutura da educação pública em Maringá, ela é diferente da realidade do país, né? Queria que você falasse um pouquinho aí. Bom, bacana. É bom falar sobre esse assunto, porque as pessoas não têm muito claro, muitas vezes, qual que é a responsabilidade do município, qual que é do estado e qual é do governo federal. Sim. Né? Então, para a gente poder explicar para quem está em casa assistindo a gente tem uma lei de diretrizes nacional que regulamenta todas as educações privadas e públicas, tá? Mas a responsabilidade do município é a educação até a 5ª série, que é da creche até a 5ª série. Depois a gente entra com o governo de estado, indo até o ensino médio. E aí depois a gente tem no ensino superior, tanto as universidades estaduais quanto federais. Então, assim, a educação, assim como a saúde, ela tem responsabilidades que são do prefeito, do governador e do presidente da República. Sim. Então, se divide um pouco mais, né? Nós, quanto vereadores, nós atuamos na ação da rede pública de ensino, né? Fazendo leis, claro que desde que elas não ferem as diretrizes nacionais e não ferem a Constituição Federal, mas a gente trabalha regulamentando e acompanhando a rede pública de ensino aqui de Maringá, como você bem colocou, a gente tem referência, né? A gente consegue perceber claramente quando uma criança sai do ensino municipal para o estadual pela diferença das escolas. Sim. E aí a gente precisa trazer um debate aí, talvez, da municipalização aí das escolas, mas um debate aí, uma conversa de muito tempo e também de muitos anos para isso se efetivar. Bom, então quando a gente fala da educação, do papel do vereador, nós fazemos mais especificamente, mas não exclusivamente, para a educação pública. Sim. Mas a gente precisa entender que são seres humanos, todos são seres humanos. Então a gente precisa pensar como que a gente pode deixar o ambiente mais agradável, tanto para quem está na rede pública como na rede privada. Exatamente. Quando a gente fala de poder público, o Estado é laico. Então, nós, quanto vereadores, os deputados, a gente não pode direcionar isso na educação. Mas eu, Majô, pessoalmente, sou cristã, entendo que uma educação alinhada com preceitos religiosos são muito importantes para a sociedade, porque são fatores de
proteção muito importante. Você pode ver pessoas que têm o fator protetivo de estar na igreja, de estar, né, nas paróquias, enfim, tem um fator de proteção a mais do que as pessoas que não têm essa vivência. E é o que você colocou, né, Majô, anteriormente. Esses valores acabam trazendo um pouco mais da pessoa ser humana, né, olhar o próximo. Então, esses valores ajudam, né, e fortalecem o ser como social num todo, né? A professora falou um ponto que é importante, parece que mudou, né, o perfil da educação. Tem uma tirinha, uma charge na internet, mostrando assim, um casal de pais e uma criança e um boletim com nota baixa. E os pais brigando com a criança. Aí nos dias de hoje parece que estão brigando com o professor e não estão brigando com a criança. Então, a gente entende que houve sim essa mudança, talvez, na forma como conduzir a educação, e aí não é só a educação do ensinar o português, a matemática, a biologia, mas de formar cidadãos, né, que a gente precisa. Então, para mim, com certeza, ter escolas, né, e colégios que têm esse fator de proteção mais presente, mais da disciplina, mais ligados ao conservadorismo, no sentido da gente manter os bons preceitos e costumes, são muito importantes para a gente ter uma sociedade com mais qualidade. Então, é importante estimular cada vez mais que mais escolas cresçam, né? Porque isso é muito importante. Que legal. Gente, ela é uma mulher encantadora, tá? Brilhante. Prazer te conhecer, viu, Majô? Pessoal, a gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouco. Agora a gente vai entrar no quadro Na Sala da Memória. O que é esse quadro? Talvez você esteja vendo aí pela primeira vez, né, o nosso talk show. Talvez você esteja... o que é isso? A gente buscou resgatar, dentro desses 70 anos de educação adventista, ex-funcionários, professores, alunos, famílias que tiveram alguma história impactante com a educação adventista, né? E agora você vai ouvir mais alguma experiência fantástica aí. Todos que a gente tem visto, tem emocionado, tem mexido com os nossos sentimentos, né? Parece que mexer com a nossa história, com a infância, com a educação, parece que mexe em alguma chavinha aqui da nossa mente, do nosso coração, que traz algumas recordações, né? Aproveita esse momento aí e a gente já volta com o nosso bate-papo. Oi, eu sou a Pamela Carlesso, sou professora de inglês, trabalho no Colégio Adventista de Maringá há 9 anos. Comecei como professora de inglês no ensino médio e agora sou professora teacher no programa bilíngue. A minha história no CAN começa há alguns anos na educação infantil, mas como aluna. Eu comecei a estudar aqui no colégio no pré-3, então na época a gente chamava de pré-3. E estudei até o terceirão, quando me formei, saí daqui, fiz publicidade e propaganda, comecei cursando publicidade e propaganda. Então, depois de alguns anos, decidi fazer letras em inglês. E quando eu estava no último ano de letras em inglês na UEM, a coordenadora daqui do colégio, na época do ensino médio, me ligou, me convidando para então ser teacher, para substituir quem era a minha professora de inglês quando eu estava aqui no ensino médio. Então eu entrei aqui como professora de inglês. Alguns anos depois veio o convite para ser professora de inglês no programa bilíngue na educação infantil. E agora eu estou somente na educação infantil com os pequenininhos. Bom, uma marca muito forte do CAN, sem dúvida, foi a amizade, as pessoas que passaram e passam por aqui. E dos meus amigos, hoje, que tenho próximos a mim, muitos são de quando eu estudava junto aqui no CAN. E são pessoas de bem, pessoas que têm valores muito bem construídos e muito sinceros, pessoas de bom coração. E eu vejo a educação adventista na sociedade com esse papel, com essa função de realmente formar pessoas com valores, com princípios muito bem estabelecidos e que, ao final, pessoas que olham para o outro, cuidam de si, mas principalmente que têm muito a entregar para o outro.
O que me marcou muito aqui no CAN como aluna, sem dúvida, foram as viagens. As viagens de formatura, as viagens para lugares especiais que a gente amava e queria muito conhecer. Então, estar com os meus amigos, com a escola, nesses lugares super divertidos, foi algo que me marcou demais. E como professora, as cantatas. Principalmente ali a cantata de Natal, a cantata de Páscoa, ver as nossas crianças cantando, com todo amor, com todo carinho, falando de Jesus, falando do significado dessas datas comemorativas. Isso para mim tá no meu coração, na minha memória para sempre. Esse é meu esposo, Fabrício, e os nossos filhos, Raul e Betina. O Raul chegou no colégio no Infantil 3, agora está no Infantil 5 e continuará até o terceirão também como a mamãe. E a mensagem que nós temos para os nossos filhos, para os alunos que estão aqui, para os filhos dos nossos amigos, outros que virão, é que aqui, sem dúvida, é um ótimo lugar para nos ajudar na educação realmente, ao criarmos seres humanos bons, não só para essa vida, mas também para a vida eterna, que é o nosso grande sonho juntos. O Colégio Adventistas nos faz uma família muito feliz, nós nos sentimos muito abençoados. E ter os nossos filhos conhecendo conceitos bíblicos reais, vivendo a cada dia isso em sala de aula, pelo pátio da escola, trazendo isso para casa, passando isso aos amigos, aos nossos familiares, isso para mim é a maior recompensa de que eles realmente estão onde nós gostaríamos que eles estivessem. Que momento emocionante. Poder ver o quadro na sala da memória, para mim, prof, é muito impactante. Eu tenho 20 anos de educação adventista e eu iniciei a minha experiência na educação adventista no CAN, no Colégio Adventista de Maringá, trabalhando ali. Então, ver esse quadro na sala da memória me traz muitas lembranças. É muito emocionante. Às vezes dá aquele nozinho na garganta, né? A gente tem que respirar fundo para dar continuidade. E é maravilhoso poder ver esse quadro na sala da memória. Mas ele só é possível graças aos nossos patrocinadores, né? A UniCV, a Nativas e o KFC. Mas agora nós vamos voltar com a nossa convidada especial, né? Que está aqui com uma agenda cheíssima na tarde de hoje, mas conseguiu esse tempinho. A assessora dela tá na nossa cola, né, Geisa? Então, uma agenda cheia, né, no dia de hoje, nesse momento, está aqui conosco, né? Maju, como você consegue ver o impacto das escolas que trabalham com excelência, né? Maringá tem muitas escolas que têm qualidades de ensino, né? Assim como a educação adventista. Hoje, a gente já falou um pouquinho sobre a referência que é a educação em Maringá. Mas como você imagina esse quadro daqui a 20 anos? Olha só, Maringá está num cenário de desenvolvimento muito importante, né? Nós estamos passando por um grande desafio, que é a reforma tributária aqui no Brasil. Então, poucas cidades estão preocupadas em saber quais são os reais impactos que isso vai causar na economia do município. E Maringá é uma dessas poucas cidades. Nós temos buscado alternativas de amenizar essa perda de arrecadação que nós vamos ter no cofre do município. E nós precisamos encontrar alternativas de fazer o dinheiro circular mais em Maringá. Nós precisamos, então, de pessoas que tenham empregos com alto valor agregado para que possam circular mais dinheiro aqui. Aí entra a educação. Porque uma educação de qualidade, ela é uma base forte para que a gente possa ter médicos, professores, dentistas, engenheiros, empresários de ramos diferentes na cidade de Maringá. Então, a educação é uma ferramenta que pode potencializar isso em Maringá. Então, ter escolas de colégios de referência, de boa qualidade, de boa formação de caráter, de disciplina, né, e de valores importantes para a sociedade, será fundamental para a gente ter o êxito e que Maringá possa continuar sendo a melhor cidade do Brasil para se viver.
Aí eu cheguei aqui, sou testemunha disso, tá, gente? Tô há 1 ano e 1 mês aqui na cidade, já me encantei e falei pro meu esposo, eu acho que eles podiam não me transferir mais e eu já me aposentar por aqui mesmo. Maringá é bom demais. Bom, é uma Maringá, cidade assim, tem Maringá, cara de interior, né? Mas que você tem tudo. Tudo. É uma cidade muito organizada, muito limpa, muito linda, maravilhoso. Se você não conhece Maringá, pode vir pra cá que você não vai se arrepender, tá bom? Gente, aí estamos encerrando o nosso quadro e eu queria que você deixasse uma mensagem para nós. Assim, você foi uma das vereadoras mais votadas na nossa cidade, né? As pessoas admiram você, por isso elas votaram em você. E talvez muitos dos pais dos nossos alunos ou dos futuros pais de alunos sejam seus eleitores, né? E eu queria que você deixasse um recadinho para esse pessoal aí que acredita na educação confessional, que acredita na rede adventista de educação, mas principalmente na educação como um todo. Bom, é um privilégio, uma oportunidade de estar com vocês aqui. A política é séria, mas não precisa ser chata. Nós podemos e devemos falar mais de política de uma maneira mais leve, de uma maneira que a gente possa deixar mais acessível às pessoas. Não no sentido de deixar mais fácil de se entender, mas de agradável aos ouvidos. Porque o avião que pousa não é notícia, é só aquele que cai. Então, a gente só fica falando de exemplos políticos que talvez não soam tão bem para os ouvidos e tanta coisa boa acontecendo não chega nas pessoas. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a política, fazer o convite para você que está assistindo a gente. Nós temos na Câmara de Maringá a Câmara Mirim, o Parlamento Jovem. Nós estamos com um projeto para iniciar aí uma juventude universitária também dentro da Câmara Municipal. Nós precisamos formar novos líderes com os valores importantes para a sociedade, com valores que vão manter o nosso país no caminho certo, né? Que são valores de honestidade, de transparência, de diálogo, né? E eficiência, são valores importantes. Então, é uma grande oportunidade. Fica o convite a todos vocês que estão assistindo de acompanhar esses projetos e também acompanhar nossa rede social. Meu Instagram é Majô Maringá. Majô, M-A-J-O, Majô Maringá, tudo extenso. Entra lá, acompanha, pode fazer sugestão, crítica, puxão de orelha, não tem problema. Vai ser um prazer conversar com vocês e oportunizar cada vez mais que mais pessoas entrem na política, que nós formemos novos líderes aqui em Maringá, para que a gente possa garantir aí o sucesso e o desenvolvimento para a cidade de Maringá. Que legal, Majô, foi um prazer conversar com você. Você é uma pessoa muito agradável, muito inteligente, né? E eu reforço o convite dela, tá, gente? A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem as suas próprias opiniões, a serem seres pensantes, críticos, né? Bons cidadãos, e a política precisa de pessoas assim, né? Que estejam dispostas a arregaçar a manga, que sejam pessoas corretas, honestas. Leve os seus filhos, se você não teve oportunidade ainda, para visitar as sessões, né? Tem algumas sessões que são abertas. Todas são abertas. Todas são Terça e abertas. quinta-feira, 9h30 da manhã, na Câmara Municipal. É só chegar para a gente poder conversar. A Pro falou uma coisa muito legal, né? Da gente ser crítico. Nós temos que ser crítico e nós temos que ser propositivo. Então, vamos fazer uma crítica, vamos propor uma solução. Porque senão a gente fica só enxugando gelo e sempre falando de problema e não fala de solução, não rompe solução. E nós estamos aqui para encontrar solução para todos os problemas de Maringá. Que bênção. Gente, com essa galerinha aqui nós encerramos, né? Mais um talk show. Obrigado, professora Geisa. Obrigado mais uma vez a Majô. Que Deus continue te abençoando, viu, Majô? Amém. Obrigada. Sei que não é fácil liderar, né? Nesses tempos difíceis assim, não é fácil você ser uma pessoa sábia, né? Ser uma pessoa que tem discernimento para tomar as melhores decisões. Você lidera vários outros vereadores, né? Você representa todos eles e isso é um desafio. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria, né? E que através da sua gestão, né, a cidade de Maringá possa ser cada dia mais próspera. Amém. Obrigada. Você aceita uma oração? Mas, por favor. Então tá ótimo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que nós tivemos de conhecer a Majô, né, mais de perto. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela, tem conduzido a sua família, abençoa o seu esposo, o seu lar, que ela possa ser uma bênção na sua família. Mas, Senhor, o Senhor escolheu ela para um cargo honrado dentro da nossa cidade. Dê sabedoria a ela, discernimento, inteligência,
que a cada decisão, Senhor, tomada naquele lugar, essas decisões possam ser voltadas para fortalecer cada vez mais a nossa cidade, auxiliar as pessoas e envolvê-las nos projetos da nossa cidade. Dá a ela sabedoria, conceda a ela muita saúde. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.